Aleluia, aleluia. Shalom, shalom, queridos. Que maravilha, hein? A palavra de Deus, ela é poderosíssima. Ela tem a capacidade de penetrar no mais profundo do nosso ser, porque ela corta muito mais do que qualquer espada alguma de dois gumes. E se nós quisermos de fato se nós quisermos de fato a transformação operada pelo Espírito Santo, nós precisamos meditar nesta palavra. Nós precisamos mergulhar fundo nela e deixar com que as suas águas nos lavem, nos purifique. Amém? E estamos meditando, né, no primeiro capítulo do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 14, e hoje nós vamos ler os versículos 10 a 14. Diz a palavra de Deus: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que maravilha! Quando Jesus veio ao mundo, ele veio como o unigênito do Pai. E unigênito significa o único gerado, o único que é a vida, o único que é a paz, o único que é Deus. Jesus, ele veio para a nação de Israel. Ele veio para o seu povo, porque Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas, das profecias que foram pregadas, anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia declara que, tendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho, o qual constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus, amados, é o cumprimento das promessas de Deus feita à nação de Israel. Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes. Falou
por Abraão, falou por Isaac, falou por Jacó, falou por José, falou através de Moisés, falou através de Isaías, Jeremias, Ezequiel, falou através de Davi. Deus falou pela boca de muitos dos seus servos e servas do Antigo Testamento. A nação de Israel esperava o Redentor, esperava o Salvador, esperava o Machia, o seu Messias. Mas a nação de Israel, ela desenhou um estereótipo da pessoa de Jesus. Então, eles guardaram no coração e na mente a figura de um general, de um rei conquistador, semelhante a Davi, que entraria pelas portas de Jerusalém, montado na sua mula, porque naquela época os reis, entravam montados na sua mula, ou os reis pagãos nos seus cavalos. Então, eles guardaram de geração em geração essa figura. E eles esperavam que Jesus viesse assim e chegasse para libertá-los do cativeiro romano. Eles queriam um general de guerra, um conquistador que destruísse o seu maior inimigo, que era os romanos. Mas, na verdade, o maior inimigo da nação de Israel não era os romanos. O maior inimigo era o cativeiro do pecado, porque a nação de Israel estava escravizada pelo pecado. E Jesus, ele viria para quebrar esse cativeiro, para libertá-los, para dar a esse povo a salvação, a vida eterna. Por esse motivo, a nação de Israel não foi capaz de perceber naquele homem da Galileia, naquele rabino da Galileia, o seu Messias, o seu Salvador. A Bíblia diz que o Verbo estava no mundo. O Verbo estava no mundo. A Bíblia diz que o mundo foi feito por intermédio deste Verbo. O Criador do mundo é Jesus. Mas esse mundo não conheceu a Jesus. O mundo dos humanos em Israel não conheceu a Jesus. O mundo da filosofia não conheceu a Jesus. O mundo da religião não conheceu a Jesus. O mundo não o conheceu. E a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu. Ele nasceu em Belém da Judeia. Ele nasceu na casa de Davi. Ele veio para o seu povo. A Bíblia diz que ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E Jesus deu a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Ele deu a vida pela nação de Israel. Mas a Bíblia diz que os seus não o receberam. Jesus não foi aceito como Messias de Israel. Jesus não foi aceito como Salvador de Israel. Jesus não foi aceito como enviado de Deus na nação de Israel. Jesus não foi aceito pelos líderes religiosos. As multidões que seguiam a Jesus eram as multidões da Galileia. Então, a Bíblia declara que Israel não recebeu a Jesus, mas
A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem recebeu Jesus? Aqueles que creram que, de fato, Jesus era o Messias de Israel. Aqueles que creram nas profecias do Antigo Testamento e checaram essas profecias e chegaram a uma conclusão no seu coração de que, de fato, Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era o Messias de Israel, de que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, quando Israel rejeita a Jesus, os gentios recebem uma grande oportunidade. E essa oportunidade Deus dá quando o Evangelho é anunciado, não só na Judéia, mas em Samaria e até os confins da terra. O Evangelho chegou a nós, o Evangelho chegou nas nações, o Evangelho tem sido proclamado em todos os cantos e recantos do planeta Terra. E todos aqueles que, pela fé, abraçam a pessoa bendita de Jesus Cristo. Todos que creem no seu nome recebem a vida eterna. Porque a Bíblia está dizendo que estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Nascer no reino de Deus não depende da nossa linhagem sanguínea. Nascer no reino de Deus não depende da vontade humana, da vontade da carne, mas nascer no reino de Deus depende da vontade de Deus. É Deus quem gera em nós o querer e o realizar. É Deus quem nos convence pelo seu Espírito do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que revela Jesus a nós, aos seres humanos, aos pecadores. Sem essa revelação da parte do Espírito Santo, é impossível que nós possamos receber a Jesus. Então, o receber a Jesus, o crer em Jesus, é um ato operado pelo Espírito Santo em nosso coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, é necessário que nós preguemos esta verdade com contundência. Com contundência. Porque a palavra de Deus declara lá na carta do apóstolo João, no capítulo 5, esta palavra diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deus dá testemunho acerca de Jesus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meus amados e queridos, só em Jesus há salvação. Só em Jesus está a vida. Só Jesus é quem tem o poder de dar a vida eterna. E Ele prometeu que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida.
que não sejamos como a nação de Israel, que não foi capaz de perceber que o Verbo estava no mundo, que o Verbo estava entre eles, que o Verbo estava andando nas ruas da Galileia, que o Verbo estava em Cafarnaum, o Verbo estava andando pelas ruas de Nazaré. O Verbo de Deus estava entre eles. Mas devido a uma construção de uma figura que eles registraram no seu consciente, no seu subconsciente, eles não foram capazes de ver em Cristo a revelação do seu Messias, a revelação do Filho de Deus. Então, quem sabe você aí está também tendo um estereótipo errado de Jesus. Cuidado, o Jesus que salva é o Jesus das Escrituras. A Bíblia diz, se creres, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Creia, como diz a palavra de Deus. Creia, como Jesus é revelado nas Escrituras. E se assim você fizer, com certeza, você terá vida eterna. Shalom, shalom.